Olá pessoal, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal feito para você, estudante, para te auxiliar nos seus estudos, na sua jornada acadêmica, na sua jornada estudantil. Hoje mais um assunto para o nosso módulo de Sociologia, né? E a gente tem falado sobre desenvolvimento social aqui, temos falado sobre desenvolvimento industrial, desenvolvimento político e socioeconômico. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a crise do capitalismo, a crise de alguns modelos políticos e sociais. Então, nós ainda vamos voltar nesse tema, nesse assunto em algumas aulas. E porque eu separei por partes, né? Declínio, crise e as consequências que o modo operante do capitalismo levou à sociedade mundial, por assim dizer. Então essa crise ela vai ser justificada por uma superprodução de mercadorias e faltava-se consumidores para esses produtos que se produziam, né, em larga escala. Estamos falando aí do auge do industrialismo, né, da Revolução Industrial, o colapso do imperialismo, enfim. A situação das economias capitalistas ela vai se tornar dramática no século XIX, pois o mercado ele saturou, ele ficou inundado de mercadorias. Esse processo ele foi nomeado pelos economistas como uma crise de superprodução, ou seja, muitas mercadorias e poucos consumidores, tinha muita oferta e pouca demanda, e o resultado daí, né, a crise econômica que, que vai levar os países capitalistas e os países imperialistas a atitudes emergenciais. Karl Marx ele diz que o capitalismo ele é irracional. Ele tentou provar que a concorrência, essa concorrência entre empresas, ela acabaria mergulhando a economia capitalista num terrível caos. Para o mesmo Marx, volta e meia haveria terríveis crises econômicas, com falências, desempregos, aumento da miséria e da violência. Essa violência ela seria motivada pela sobrevivência do próprio ser humano, né? E o capitalismo se tornaria cada vez mais ineficiente, desperdiçando assim recursos, causando miséria e insegurança. Pois se por um lado, com a crise da superprodução, as indústrias demitiam operários para baixar custos e amenizar assim, os prejuízos, por outro lado, essa atitude ela também piorava mais a situação do trabalhador, do operário, do proletariado, onde na prática eles eram os próprios consumidores daquilo que as indústrias produziam, né? Tem um ditado no comércio que diz o seguinte: ou você vive do comércio ou você vive para o comércio. E quem abastece o comércio são as indústrias, né? Então são os trabalhadores da própria indústria, são os trabalhadores do próprio comércio que vão consumir aquilo que a indústria produz e aquilo que o comércio oferece para disponível à venda. E é isso que Marx chama de irracionalidade econômica do capitalismo, já que não se produz mercadorias como valor de uso, mas como valor de troca. Isso significa dizer que se não houver gente consumindo, pessoas para comprar esses produtos eles perdem o valor. Tá? Produto estocado, produto sem mercado, sem gente para comprar, ele obriga o produtor, ele obriga o industriário, ele obriga o comerciante a reduzir o preço dele para ver se ele consegue vender. Por isso que tem duas diferenças
Existe a oferta e existe a promoção, né? A oferta é simplesmente tenho demais e eu preciso vender. E a promoção não. A promoção é quando o produto ele já está no conceito atual, né? Quando esse produto, por exemplo, ele está próximo do vencimento, então eu baixo o preço dele até pela metade. Já vi situações de mercadorias pela metade do preço, unicamente porque ele não vendeu em tempo hábil, né? No momento em que ele era oferta. E eu preciso vender ele com urgência, porque senão eu posso ter um prejuízo, eu posso perder o meu capital de investimento. Então, são duas coisas bem diferentes. Oferta é uma coisa e promoção é outra. Então, no final do século XIX, os representantes do capital, preocupados com a falta de mercado nos seus próprios países, partiram para novos espaços geográficos para tentar resolver essa crise que era tão iminente. Encontraram como solução a colonização da África e da Ásia. As empresas capitalistas e as nações europeias fizeram a partilha do continente africano em colônias para conseguir expandir seus mercados e adquirir assim de forma bem abrangente dois itens fundamentais para que a indústria ela possa funcionar: mão de obra e matéria-prima. E tudo isso a baixo custo. Tá? Dessa época até hoje, a história de muitos países latino-americanos, dos países africanos, dos países asiáticos, ela é configurada pela submissão aos interesses do capitalismo monopolista da Europa e dos Estados Unidos. Essa situação de submissão política e econômica provocada pelos interesses capitalistas passou a ser conhecida desde então sob o nome de imperialismo. Tá? Essas questões de nomenclatura elas são bem interessantes, porque passa-se o tempo, as coisas vão mudando de nome, mas a função é a mesma. Tá? Se no passado nós tivemos o escravismo, hoje o escravismo ele ainda existe, só que ele tem uma outra face, né? Hoje nós podemos dizer que somos escravos assalariados, onde trabalhamos unicamente pela nossa sobrevivência. Dificilmente um proletariado com família e filho para criar e aluguel para pagar, ele vai conseguir ascender socialmente. As alforrias, a alforria foi substituído por aposentadoria, ou então se um sortudo ganhar na Mega Sena, trabalhador hoje ele é chamado de colaborador. Então são coisas que os próprios formadores de opinião do capitalismo eles buscam fórmulas, eles procuram modos para amenizar a dor. Imagine que você, trabalhador, vendedor da sua força de trabalho, da sua mão de obra, e aí você é intitulado dentro da empresa que você trabalha como colaborador. Agora me pergunte, você está colaborando com o quê? Pelo amor de Deus. Então são coisas que simplesmente me tiram do sério. Participação dos lucros. Isso é piada, né? Que você vai participar dos lucros do seu patrão. Mas enfim, como o povo gosta de ser iludido, então que se iludam. Segundo Lenin, o imperialismo é o capitalismo na sua maturidade. Tá? O capitalismo monopolista estende ao resto do mundo o seu domínio econômico e, por tabela, ele estende também o seu domínio militar. A título de exemplo, vejamos um depoimento de uma testemunha da época do imperialismo, e essa testemunha foi o general Smedley Butler, que passou 33 anos e 4 meses chefiando o Corpo de Fuzileiros Navais como agente de segurança do capital americano. Tá? Então vamos ver o depoimento dele, o que é que ele diz, que para mim é muito interessante. Nas palavras de Butler, ele diz o seguinte: desde segundo tenente até general, passei a maior parte do tempo servindo de guarda-costas para Wall Street e seus banqueiros.
Assim, ajudei a transformar o México num lugar seguro para os interesses petrolíferos americanos no ano de 1914. Ajudei a fazer de Cuba e Haiti lugares decentes para que os rapazes do Citibank pudessem recolher seus lucros em paz. Ajudei a purificar a Nicarágua para que os irmãos Brown pudessem instalar seus bancos nos anos de 1909 e 1912. Limpei o terreno na República Dominicana para que os interesses açucareiros norte-americanos em 1916. Na China, em 1917, colaborei para que a Standard Oil fizesse seu trabalho. E eu tinha, como diriam os rapazes do gatilho, uma boa quadrilha. Fui recompensado com honrarias e promoções. Voltando agora os olhos ao passado, acho que poderia dar umas boas sugestões a Al Capone. Para quem não sabe, Al Capone foi um gangster e uma pessoa que sacudiu a política econômica e a segurança pública lá nos Estados Unidos no século XX, no início do século XX. Então é um depoimento bem sucinto sobre a atividade imperialista daquele momento, né? Onde a intervenção militar ela se fazia necessária. Hoje nem tanto, hoje a intervenção ela é de outras formas, é a partir das multinacionais, da extração de recursos de matéria-prima com as privatizações, né? As embaixadas, elas também têm um papel muito interessante nesse sentido. Então, vão se mudando as nomenclaturas, vão se mudando as instituições, mas o objetivo é sempre o mesmo, a manutenção do capitalismo. Turma, essa foi nossa videoaula de hoje, espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de comentar, né? De compartilhar. Considere também se tornar inscrito do canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Fiquem todos bem e até uma próxima.